Em um recanto remoto do planeta, onde o ar pulsa com vida e os sons da selva formam uma sinfonia sem maestro, repousa a maior floresta tropical da Terra, a Amazônia. Um tesouro vivo, oculto nas entranhas da América do Sul, que se estende por quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Uma imensidão verde que, vista do alto, parece não ter fim. Aqui, cada centímetro é palco da vida. Mais de 400 bilhões de árvores respiram juntas, libertando oxigênio e umidade para todo o planeta. Entre suas raízes, troncos e copas, escondem-se milhares de espécies ainda desconhecidas pela ciência. Em um labirinto natural que desafia até os mais experientes exploradores. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um santuário exuberante, onde os rugidos graves da onça-pintada ecoam sob o manto das árvores, enquanto o canto vibrante das araras risca o céu como pinceladas de cor em movimento. No mesmo compasso, milhões de insetos criam um zumbido constante, um coro invisível que mantém a floresta em equilíbrio. Do alto de suas copas gigantescas até as águas escuras que serpenteiam como veias por entre a mata, a vida se manifesta em todas as formas possíveis. São rios intermináveis que transportam nutrientes, histórias e lendas. São árvores que tocam o céu e abrigam mundos inteiros em seus galhos. São criaturas de todos os tamanhos, do minúsculo inseto camuflado à imponente sucuri. Por séculos, acreditou-se que este era um paraíso intocado, isolado da mão humana. Mas novos achados revelam outra verdade. Sob o verde infinito repousam segredos esquecidos, vestígios de povos que moldaram a floresta muito antes da nossa memória escrita. A Amazônia é, ao mesmo tempo, mistério e revelação. É o coração pulsante do planeta, um reino onde passado e presente se entrelaça, sustentando o equilíbrio frágil de toda a vida na Terra. E agora, vamos atravessar esse oceano verde para descobrir não apenas sua incomparável biodiversidade, mas também os segredos de civilizações perdidas, de lendas vivas e de ecossistemas que resistem há milênios. A floresta está prestes a revelar suas histórias ocultas. No coração dessa floresta exuberante, repousa um quarto de toda a biodiversidade do planeta. Aqui, centenas de bilhões de árvores se erguem como colunas vivas de um templo natural, sustentando milhões de espécies animais, vegetais e micro-organismos, muitos deles ainda invisíveis à ciência. Entre esses gigantes verdes, árvores ancestrais testemunharam séculos de história natural. A seringueira, responsável por transformar a economia mundial. Da casca da seringueira escorre o látex, uma seiva leitosa que
que, quando descoberta pelos povos indígenas e mais tarde explorada em escala global, transformou radicalmente a economia mundial. Foi a base para a produção da borracha, matéria-prima essencial para pneus, cabos, equipamentos médicos e incontáveis invenções que moldaram a sociedade moderna. A castanheira, que guarda em seus frutos a energia para alimentar gerações. Suas castanhas, ricas em nutrientes e sabor, sustentam tanto os povos indígenas quanto as comunidades ribeirinhas, sendo também exportadas para o mundo inteiro. Mas seu papel vai além da nutrição. Ao dispersar suas sementes, a floresta perpetua ciclos de vida que conectam animais, árvores e homens em uma mesma teia de sobrevivência. São árvores que desafiam o tempo, acumulando em seus anéis a memória silenciosa de secas, cheias e transformações climáticas que moldaram a Amazônia. E nas alturas dessas copas, onde o tempo parece correr em outro ritmo, encontramos um dos ícones mais fascinantes da floresta, a preguiça. Com seu semblante sereno e movimentos lentos, ela personifica a tranquilidade. Dotada de garras afiadas e membros fortes, adapta-se perfeitamente a uma vida suspensa. Ali, camuflada entre folhas e galhos, move-se com graça silenciosa, longe do olhar dos predadores. Sua pelagem espessa abriga até pequenas colônias de algas e insetos, transformando o próprio corpo em um microecossistema ambulante. Mas a tranquilidade logo se mistura a um espetáculo de cores e sons. Entre as árvores, as araras cruzam o céu com voos graciosos, pintando o horizonte com tonalidades que vão do azul celeste ao vermelho rubi, do amarelo dourado ao verde esmeralda. Cada indivíduo é uma obra-prima viva. Majestosas e inteligentes, vivem em bandos unidos por fortes laços familiares. Suas vocalizações ecoam pela floresta como códigos secretos, sinais de afeto, de aviso, de pertencimento. Entre elas, a cooperação e a fidelidade não são exceções. São regras gravadas pela própria natureza. Assim, nas alturas da floresta, convivem a serenidade e a exuberância. Preguiças contemplativas e araras vibrantes dividem o mesmo palco, compondo a sinfonia da vida. Um lembrete de que, na Amazônia, cada ser, por mais distinto que pareça, é parte essencial da orquestra que sustenta o equilíbrio deste reino verde. Entre as árvores colossais da Amazônia, um outro acrobata silencioso atravessa os galhos com a leveza do vento. É o macaco-aranha, uma criatura que fascina e encanta todos que têm o privilégio de observá-lo. Seu corpo esguio e elegante, coberto por uma pelagem em tons de marrom e preto com reflexos dourados, parece brilhar sob os feixes de luz que penetram o dossel. Seus membros longos e ágeis, aliados a uma cauda preensil incrivelmente forte, transformam-no em um verdadeiro equilibrista da floresta. Como um quinto membro, essa cauda lhe garante domínio absoluto sobre o emaranhado de galhos que compõem seu mundo suspenso. De dieta predominantemente frugívora, o macaco-aranha tem predileção por frutas maduras e suculentas. Mas a floresta exige versatilidade, e ele não hesita em complementar sua alimentação com folhas, sementes, insetos e até pequenos vertebrados quando necessário. Em seus olhos expressivos brilha uma inteligência aguçada,
capaz de perceber cada detalhe ao seu redor, garantindo a sobrevivência em um dos ambientes mais complexos do planeta. E não muito longe dali, outra maravilha da floresta rouba a cena com sua extravagância. O tucano, ícone incontestável das selvas tropicais. Ele impressiona com seu bico descomunal, que pode ultrapassar o comprimento de seu corpo. Uma estrutura que desafia a gravidade com sua leveza e esconde múltiplas funções. Apanhar frutas de casca dura, regular a temperatura corporal e até servir como ferramenta de comunicação entre indivíduos do grupo. Com penas que brilham sob a luz do sol, o tucano transforma o céu e as copas em um espetáculo de cores hipnóticas que parecem ter saído de um sonho. São aves inteligentes, sociais e atentas, que compartilham o alimento, vocalizam para reforçar laços e exibem um comportamento que vai muito além da beleza. E no chão úmido da floresta, cada pegada pode anunciar uma presença misteriosa. A onça-pintada, predadora suprema da Amazônia, move-se em silêncio absoluto, como uma sombra viva entre as árvores. Seu corpo atlético e musculoso é pura potência. As patas largas e fortes deslizam sem ruído, como o sussurro do vento entre as folhas. E quando seus olhos dourados brilham no crepúsculo, refletem não apenas a fome da caçadora, mas também a sabedoria ancestral de uma linhagem que reina aqui há milênios. Com passos calculados e paciência implacável, ela se aproxima de sua presa. Um salto, uma mordida letal, e o equilíbrio da floresta se mantém. Temida como caçadora solitária, é também uma mãe dedicada. Protege os filhotes com ferocidade, enquanto lhes ensina a arte da caça e o respeito pela força bruta da selva. E de novembro até março, as chuvas transformam a floresta. Os rios transbordam, e o solo se converte em um labirinto de canais sinuosos e lagoas cintilantes. É a várzea amazônica, um ecossistema de constante mudança. É nesse cenário líquido que vive a capivara, o maior roedor do mundo. Com corpo robusto e patas parcialmente palmadas, desliza pelas águas rasas como se fosse parte delas. Calma e serena. Forma bandos numerosos que descansam nas margens, atentos aos perigos que rondam. Sua aparência dócil engana. Para a onça-pintada, é uma das presas favoritas. E nas mesmas águas onde a capivara encontra refúgio, desliza também a rainha silenciosa das profundezas, a sucuri. Com até 9 metros de comprimento e espessura capaz de rivalizar com o tronco de uma árvore, essa serpente é uma força da natureza. Ágil e astuta, caça peixes, aves e até mamíferos de médio porte, movendo-se como um espectro sob as águas turvas. Sua pele, marcada por padrões hipnóticos e iridescentes, reluz sob a luz filtrada pelas copas, criando uma beleza quase sinistra. Camuflada nas sombras, observa com olhos frios e penetrantes, esperando o momento certo para atacar. Nos meandros sinuosos dos rios que vagueiam pela floresta amazônica, desdobra-se um universo aquático repleto de mistério e vitalidade, nutrindo a vastidão que se estende além da margem. A bacia amazônica possui o maior sistema fluvial do mundo, com milhares de rios e afluentes. O rio Amazonas, por si só, é o maior rio em volume de água do planeta. Aqui, 2 rios possuem um papel de destaque: o Negro e o Solimões. Ambos traçam caminhos distintos, mas acabam se entrelaçando em um espetáculo natural sem igual.
suas águas correm lado a lado, sem se misturarem imediatamente, devido às diferenças de temperatura, velocidade e composição química. O Rio Negro, com suas águas escuras como a noite, nasce na Colômbia. Já o Solimões, com sua tonalidade barrenta e imponente, nasce nos Andes do Peru. Quando se encontram no Brasil, formam o majestoso rio Amazonas, que segue sua jornada até desaguar no Atlântico. Essa dança entre águas dá vida a uma das paisagens mais impressionantes e intrigantes do mundo. E ao longo de suas margens surge um dos maiores símbolos da Amazônia, a Vitória Régia. Suas folhas gigantes, que podem ultrapassar 2 metros de diâmetro, flutuam sobre as águas tranquilas, servindo de abrigo para inúmeras formas de vida. Mas além de sua imponência natural, ela carrega uma história mística. Segundo a lenda indígena, Nayá, uma jovem apaixonada pela lua Jaci, teria se afogado tentando tocar seu reflexo nas águas. Em sua homenagem, a deusa não a transformou em estrela, mas sim em uma planta, a Vitória Régia, a estrela das águas. Hoje, sua beleza singular permanece como símbolo da Amazônia, sustentando desde pequenos peixes até aves e anfíbios. Mas além dos rios, é neste reino aquático que as piranhas encontram seu lar. Nessas águas vivas e agitadas, esses peixes notórios nadam em cardumes, desafiando as correntezas e explorando os recantos mais sombrios dos rios. Com dentes afiados e mandíbulas poderosas, conseguem capturar suas presas em questão de segundos. Sua voracidade e apetite insaciável lhes renderam fama entre habitantes locais e exploradores das terras amazônicas, chegando até a inspirar filmes. Mas as piranhas não são apenas predadoras temidas. Também são uma fonte vital de alimento para muitas comunidades ribeirinhas que transmitem de geração em geração técnicas para capturá-las, integrando-as à cultura e à subsistência da região. Mas além das piranhas, os rios amazônicos abrigam uma infinidade de outras espécies fascinantes, como as arraias de água doce. Parentes das arraias marinhas, elas desenvolveram adaptações únicas que as tornam perfeitas para a vida nas águas interiores da Amazônia. Com corpos achatados e caudas espinhosas, movem-se com facilidade pelo fundo dos rios, usando suas caudas para estabilidade e proteção contra predadores. Sua coloração camuflada, que varia entre tons de marrom, cinza e padrões escuros, permite que se misturem ao ambiente, garantindo vantagens tanto na caça quanto na fuga. Mas enquanto essas criaturas dominam as águas rasas e profundas, outros habitantes do rio seguem caminhos igualmente surpreendentes, desvendando ainda mais os mistérios que a Amazônia guarda em seus canais sinuosos. Vizinho das arraias, surge o imponente pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Essa criatura gigantesca e icônica dos rios amazônicos é facilmente reconhecida por suas escamas grossas e cores que variam do verde oliva ao marrom escuro, deslizando habilmente pelas águas turvas. Uma de suas características mais impressionantes é a capacidade de respirar ar. Com uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão primitivo, o pirarucu emerge à superfície, adaptando-se perfeitamente aos ambientes aquáticos pobres em oxigênio. Enquanto os rios escondem esses gigantes, no interior da selva se oculta outro mundo, o subterrâneo, formado por cavernas e grutas que abrigam uma diversidade fascinante de vida. Morcegos, insetos e pequenos lagartos encontram nesses recantos escuros alimento e abrigo. Essas cavernas, esculpidas ao longo de milhões de anos pela ação da água sobre rochas calcárias, apresentam galerias sinuosas, estalactites suspensas e rios subterrâneos, evocando mistério e aventura. À medida que nossas câmeras exploram esse universo subterrâneo,
a Amazônia revela mais uma de suas facetas ocultas, deixando claro que cada galeria e cada rio subterrâneo ainda guarda mistérios que aguardam ser desvendados. Este documentário revelou apenas uma pequena fração das maravilhas que este vasto território guarda. Cada árvore centenária ergue-se como guardiã imponente, testemunha silenciosa de séculos de história natural. Os rios fluem majestosamente, nutrindo a exuberância verde que se estende até onde os olhos podem alcançar. E cada criatura, seja uma majestosa onça ou uma delicada borboleta, carrega consigo a essência ancestral deste ecossistema. Cada recanto da selva é uma obra-prima, uma sinfonia de cores, sons, texturas e aromas que despertam os sentidos e acendem a imaginação. Aqui, a vida se manifesta em toda a sua glória, celebrando a diversidade e a tenacidade que caracterizam este santuário verde. E ainda assim, o que vimos até agora é apenas o começo. Por trás das copas, das águas e das cavernas, existem ainda segredos inexplorados, mistérios escondidos e criaturas que aguardam para serem descobertas. A jornada pelas profundezas da Amazônia continua, e o próximo capítulo nos levará a explorar ainda mais a complexidade e a magia deste ecossistema incomparável. A Amazônia nunca revela tudo de uma só vez. Cada cena é um convite para olhar mais fundo. Mas eu quero saber de você, se pudesse escolher, qual animal ou lugar da floresta gostaria de ver no próximo documentário? Escreve aí nos comentários, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima jornada.